se a gente não quer dar tempo da gente prestar atenção na gente. Então, é por isso que hoje, para mim, é uma necessidade mais mental quase do que propriamente o físico. O trekking, às vezes, numa atividade dessa, então, sócios fazem trekking, O que é trekking? Trekking é uma atividade de caminhada dentro de trilhas, em ambientes de aclives, declives diferentes, Sim. terrenos diferentes. Sim. Então pode ser trilha, pode ser terra, pode ser até um asfalto, mas são ambientes onde você utiliza muito a natureza. Então a gente tem equipes de qualidade. Mas tudo isso porque nós temos recurso do Comitê Brasileiro de Clubes, essas leis incentivadas que fazem com que fortaleça essas modalidades. Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um podcast Saindo da Matrix, o podcast que faz você ter gatilhos para sair do automático e viver talvez a vida que você sempre imaginou. E a gente agora começa o terceiro episódio aqui com Monteiro, que é um coronel da Polícia Militar. Então, se você não acompanhou ainda, volta lá, assiste o primeiro e o segundo episódio para você entender e pegar toda a conexão desse bate-papo que tá super legal. A gente falou sobre propósito, sobre esporte, sobre a carreira militar, da onde que veio, o autocuidado do homem, saúde, Novembro Azul. E agora a gente vai falar um pouco sobre a parte aqui que ele faz agora no Clube Santa Mônica. Então, se é para você, associado também do Santa Mônica, esse vídeo, para você conhecer um pouco mais sobre os projetos que foram desenvolvidos ali e quem sabe, aí outras coisas que já tá em projetos para sair no Clube Santa Mônica. Então, obrigada, Monteiro, pela presença de novo. E vamos começar aqui falando, quando que foi que surgiu esse convite para se tornar diretor de esportes ali do Clube Santa Mônica? Há quanto tempo tu é diretor lá? Eu sou há 5 anos, né? Eu estou na segunda gestão, uma reeleição. E o convite partiu, a pessoa que me ligou foi o Coronel Foltran, que foi presidente 2 vezes. E estava passando a gestão. E então o candidato era o Carlos Cavicchiolo, que se elegeu presidente, e o Foltran me convidou, na época eu era diretor de operações do Detran, e falei, Coronel Foltran, obrigado por ter lembrado o nome, eu que sempre fui um abnegado pelo esporte, pela vida do esporte, pela saúde, qualidade de vida e bem-estar, poder ter uma oportunidade dessa, mesmo que voluntária, né? Em fazer algo que possa transformar a vida das pessoas, que a gente sempre pensa assim, para melhor. E quando se envolve saúde, me comove muito. E falei que tinha muitas viagens, né? Trabalhava no interior todo do Paraná, muitas viagens a Brasília. Ele falou, não, Monteiro, você dá conta, conhece teu perfil e tal, aquelas coisas, né? Você dá conta, né? Aquela velha história, quanto mais trabalho uma pessoa tem, dá para ela, que ela faz. Aquele que nunca faz nada, se você der mais um, ele não vai fazer. Existe uma máxima, né? Então, quanto mais sobrecarregado uma pessoa, mais você dá, mais ela faz, porque ela sempre vai cumprir com a sua obrigação. E então deu certo essa indicação para ser diretor de esportes. Já tinha sido convidado anteriormente para ser diretor de segurança, mas eu não tinha o prazo necessário, né? Que precisava de 5 anos à época. Então precisa no mínimo 5 anos de ser titular patrimonial para poder ser diretor ou conselheiro e 10 anos para ser presidente ou vice-presidente. E então aceitei. Veio o desafio, pandemia, fechado, então sempre foi ali uma dificuldade, mas o convite vem dele, né? Porque o Coronel Foltran foi comandante da Polícia Militar, conheci meu trabalho, eu fui oficial na área de Educação Física, no Centro de Educação Física, instrutor da Academia do Guatupê durante muitos anos, e no Centro de Educação Física trabalhei desde tenente até como capitão, quando fui chefe do centro. E lá a gente sempre foi muito propositivo, desenvolveu grandes projetos, né? Como Olimpíadas internas da Polícia Militar, onde reunia policiais do Paraná todo, ou por regionais. E também na parte de desenvolver projetos, eu e um tenente, na época o Tenente Barros, a gente criou a primeira corrida de rua da Polícia Militar em Curitiba, que se chama até hoje Corrida Coronel Sarmento. Que legal! Ela é realizada em homenagem ao Coronel Sarmento e ao aniversário da Polícia Militar do Paraná. Fundamos em 96 e a última vez que eu participei e estava como comandante da Academia do Guatupê, teve 8.000 inscritos, né? Era a corrida de rua que tinha maior número de participações de Curitiba. Só militares correndo? Não, pode toda a todo sociedade. mundo.
e ela sempre largada ali do quartel da Polícia Militar, ali da Marechal com a Getúlio Vargas. E depois que criaram a Hard Serran, que é do Erastinho, essa passou a ser a primeira. Já na primeira edição que eles fizeram, que foi na pandemia, até daí eles tiveram que suspender, acho que era março, depois já teve que passar para agosto ou setembro. Já na primeira eles lançaram 10 mil inscritos, como é uma corrida voltada a um bem, né? Sim. Então, eles tiveram uma grande adesão, e a última acho que teve 14 mil inscritos, mas a da Polícia Militar até a Hard Desterran era a mais, com o maior número de participantes em Curitiba. Que legal, que legal. A de 5 e 10 quilômetros, né? Aí tem meia maratona, que são corridas que Daí também vem gente físico, do mundo e vem gente do Brasil, aí é um outro tipo de corrida. Uhum. Isso é outra coisa que vira um vício, né? Eu tenho umas conhecidas, uma amiga, posso chamar de amiga, ela tá no Canadá hoje. E aí ela falou, Lud, eu tava tentando colocar o yoga na vida dela e ela tentando me colocar corrida. Eu falei, não, Fran, o problema é que eu perco muito peso, sabe? Sim. Eu tenho um metabolismo, acho que muito acelerado. E aí, se eu começo a fazer muita atividade de alto impacto, assim, eu não consigo engordar e aí me pega um pouco. Mas eu preciso. Eu falo que se começar assim... Eu vou mandar na esteira, eu fico cansada. Aí a gente tem que fazer a musculação, eu faço só musculação e não faço nada aeróbico. Aí me mato depois. Tem que fazer 30 minutos aeróbico e depois a musculação. Ou depois da musculação, uns 30 aeróbico. Pelo menos 20 a 30, né? É bom. Pois é um saco. Tem que ativar então, isso daí aí. é complementar que eu gosto de falar. E aí, como eu tinha esse viés da educação física, instrutor e tal, aí, aonde eu fui trabalhar, sempre o comandante me chamava, Monteiro, vamos montar uma academia aqui de musculação. Então, fui trabalhar no batalhão de trânsito, o comandante falou, Monteiro, eu quero que você reestruture aqui. Tinha lá 2, 3 pezinhos, aí reorganizamos lá no batalhão de trânsito, ali no Tarumã, fizemos a primeira academia, né, com hoje uma estrutura muito boa que ficou lá. Fui trabalhar na Casa Militar, que ali é onde trabalha no Palácio Iguaçu, tem uma área lá. Também, uma hora o comandante falou, Monteiro, eu quero que você organize aqui. Primeiro dá aula, né? Todos falavam, quero que você dê aula para a tropa, quero dar aula para o efetivo. Deixa o pessoal com rigidez física e mental. E aí, também montamos a primeira sala de musculação. E todas foi assim de uma forma bastante inicial e depois os outros comandantes sempre melhoraram, aperfeiçoaram, né? Na minha fase final também tive a oportunidade de aumentar também a academia de musculação na Academia do Guatupê, fizemos um mezanino, expandimos o espaço, compramos mais equipamentos, como no próprio Centro de Educação Física. Então, quando eu fui para o Centro de Educação Física, no ano de 94, tinha uma academia lá que eram os aparelhos antigos, assim, que inclusive eram uns que vieram doados, um veio do Ministério Público, eu lembro que tinham 2 procuradores que faziam academia ali, né? Hoje são procuradores, na época eram promotores, e doaram alguns equipamentos, e a gente também, o comandante na época, o capitão Cleiton, né? Hoje Major Cleiton, se aposentou como major, falou, Monteiro, vamos montar. E a gente montou uma grande academia, então também, ali também foi uma idealização. Hoje, se for no Centro de Educação Física, academia exemplar, sabe? É um modelo na Academia do Guatupê. Na época era difícil, os recursos do Estado eram parcos, a gente sempre tinha que trabalhar meio com doação, com voluntariado, e hoje existe um investimento, né? A mudança como houve nessas áreas, tanto nos quartéis de bombeiro militar quanto de polícia militar, houve uma expansão, né? E hoje a sociedade, os como jovens... um todo, né? Os jovens hoje, né? Todo Saúde, mundo procura fazer academia. Meus filhos, né, na época, falavam, vamos correr. Eu não gosto disso e tal. Aí depois dos seus 20 e poucos anos, agora querem fazer academia todo dia, querem correr, fazer alguma coisa, né? Mas é que virou mais saúde mental mesmo. Não é só o físico, né? Sim. Eu tinha um problema com o ambiente da academia. Porque eu achava... Eu colocava vários empecilhos. Eu falava que eu não gostava da galera da academia, não gostava daquela galera que ficava se exibindo no espelho. Um ambiente, sei lá, a gente cria essas coisas, né? Para o cérebro ter razão daquilo que a gente não gosta. E aí, até que um dia eu falei assim, meu Deus, mas não é possível. E aí eu entendi, Monteiro, que eu não gostava da academia, apesar que eu gostava do crossfit. Fui um tempo crossfiteira, porque também não é aquela mesma coisa toda vez, então eu gosto do negócio mais dinâmico, né? E aí colocava esse empecilho na academia, até que eu descobri que eu não conseguia ficar lá 1 hora pensando e se concentrando em mim mesma.
O problema era mental total. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, caramba, eu não consigo ficar aqui, não tem nada a ver, porque esse fulano, ou ciclano, ou essas pessoas que a gente cria essas coisas, eu não conseguia ficar 1 hora prestando atenção em mim. E aquele negócio, eu falei, não, você tá de sacanagem. Aí, quando eu percebi, por isso que é a questão da percepção. Porque quando eu percebi, aí eu tomei uma decisão. Eu vou ficar aqui até 1 hora que eu vou conseguir ficar na academia e me sentir bem lá. Não existe isso. Eu acho que uma galera aí, a gente começa e termina, começa e não termina, começa e larga, né? Segunda-feira a academia tá cheia, aí chega o resto da semana, o final do ano a galera começa a ir pra academia, depois pra tá o verão, belezinha, acabou e acabou. Mas eu acho que tá muito ligado a isso, a gente não quer dar tempo da gente prestar atenção na gente, tá? Por isso que hoje, pra mim, é uma necessidade mais mental quase do que propriamente o físico. Dentro ali do clube, a academia, claramente. Mas quais projetos, assim, mais legal que tu fez nesses 5 anos que tu tá envolvido? E de economia que tu trouxe? Tudo isso, de projetos que você desenvolveu lá ali dentro do clube. Dentro da diretoria de esportes, né? Então tem a academia, como nós falamos, né? O local mais frequentado do clube. Tem dia que entra na academia mais de 1.000 pessoas num dia, né? Então, ali você tem as diversas atividades, né? Tem a parte de dança, zumba, passinho, yoga, como tem a musculação, né? Então, é um ambiente que, o pessoal que vai à academia, como você falou, tem toda a parte social, tem o querer estar, mas todo mundo buscando saúde, isso é muito importante, né? A saúde física, mas, na verdade, a que mais reflete é a saúde mental, né? Quando você cuida do corpo. Mas eu tenho voleibol. Nós voltamos a ter o basquetebol após mais de 10 anos sem ter a modalidade de basquetebol. Essa foi uma realização, né, que eu consegui, através, inclusive, de um projeto que a gente fez de lei de incentivo estadual do ProEsporte. Conseguimos recurso para contratar professor, para comprar equipamento, pagar despesas dos atletas, viagem, e criamos a equipe de basquete, como também tanto o basquete de quadra quanto o basquete 3x3. Hoje tem um professor que dá aula para essas duas modalidades, e também tem o basquete master, que são jogadores que jogaram lá no passado e se reúnem alguns dias da semana à noite e sábado, principalmente à tarde. Então, a gente também dá o apoio para o basquete master do nosso clube. Então, essa é uma realização que eu vejo. E os demais esportes, a gente também conseguiu também trazer outros recursos da Lei de Incentivo Federal, já outro também da Lei de Incentivo ao Esporte. E o principal é trazer esse olhar mais profissional do esporte. Então, o meu maior legado é isso, é tentar transformar a academia mais profissional possível, fazer com que os profissionais que estão lá atendam o nosso sócio, pensam na qualidade, a qualidade dos equipamentos, né, que a gente ainda não conseguiu fazer uma grande transformação de equipamento, só nas esteiras e bicicletas, mas em breve a gente deve conseguir um recurso para melhorar a estrutura ali da parte de equipamento de musculação. Mas em todos os esportes, é trazer sempre a melhoria contínua. Tivemos algumas mudanças recentes de alguns professores, então é difícil, porque entra o lado afetivo, então 10% não gostam, 90% gostam, mas às vezes a pessoa não dá resultado. E, infelizmente, a gente tem que trabalhar focado no resultado, né? Se fosse recreação, se fosse assim, vamos brincar sábado à tarde de futsal, seria tranquilo, brinca à tarde, faz uma brincadeirinha e cada um vai para sua casa, né? Só que não é, nós temos as equipes que são federadas, são equipes que têm recurso do clube, tem profissional pago para ser o melhor. Então a gente tem conseguido fazer uma gestão que, quando precisa mudar técnicos, preparadores físicos, a gente consegue fazer essa evolução. E os que estavam, né, eu sempre penso assim, que nem eu lembro que eu li no Jack Welch, né, 10% você não precisa se preocupar dos profissionais, eles são sempre bons, eles sempre vão fazer mais do que você espera, né? 70% vai de acordo conforme vai a maré, e 20% às vezes tem que trocar. Não foi assim no meu caso, mas às vezes um deles está no 20%. Quando tem que trocar por insuficiência, por falta de rendimento e resultado, performance, e problema comportamental, né? Li essa semana 2 matérias sobre isso. 80% dos problemas dos profissionais
não é só o trabalho, só aquilo que ele inventa e tal. É relacionamento, é comportamental. Você contrata um profissional pelo currículo e tem que mandar embora por causa do problema comportamental de relações humanas, problemas emocionais. É incrível isso, né? Mas 20% eu ainda acho que é pouco. Porque dá a impressão que é mais até. Não, eu falei 80%. Ah, 80%? Em torno de 80% você tem que Sim, com certeza. sair da empresa por problema emocional, comportamental. Mas quando entra, é pelo currículo. Sim. E você, lógico, faz a avaliação, mas você não conhece a pessoa. Mas até isso está mudando o método de contratação. Tu vê que... Outra coisa também, lá na G4, por exemplo, o cara que eu gosto bastante lá, do Thales, que fez a Easy Taxi e é um dos sócios CEOs lá e CEO da G4 Educação. Ele que contrata 20% das pessoas. Imagina, ele é CEO, existe todo um departamento de recursos humanos, mas ele que faz o processo seletivo de recrutamento e seleção. Porque chega num nível que você tem que ver olho no olho para você analisar essas características da pessoa. Porque se você erra na contratação, e isso dentro de qualquer negócio, indiferente, né? Se é um corporativo ou não, mesmo dentro de um clube, por exemplo, é igual. Sim. É bem o que tu falou. Que legal. Então, sabe uma coisa que eu escutei? Essa é uma área que eu gostaria de aproveitar o gancho. Então, nessa parte, eu fiz questão de participar do processo seletivo. Então, quando eu entrei, vinha muito assim, essa aqui tem um diretor que pediu para indicar. Esse aqui tem lá um sócio que é muito importante para o clube e pediu para olhar. Eu falei, eu vou olhar como todos os outros currículos e vou selecionar o melhor. Então, tem um RH do clube que já faz uma pré-seleção, vem 20 currículos, faz uma pré-seleção. Daí tem a minha equipe que tem os supervisores das áreas que fazem a seleção mais final e me trazem 3 currículos. Os 3 eu entrevisto ou pessoalmente ou por videoconferência. Então, eu faço questão de olhar no olho e fazer as minhas perguntas, o que ele pode ser diferencial no clube. Porque o currículo dele, às vezes, é igual ao do outro, mas o que você vai fazer? Foi o caso do basquete. Eu tinha lá um profissional que ele concorreu ao cargo de supervisor, ele foi profissional do basquete, agora saiu, que é o Lucas, o pessoal do clube sabe, e tinha 2 concorrendo. E daí eu falei, o que você pode fazer de diferencial? Isso, eu dou conta. E você poderia montar uma equipe de basquete? Na época ele seria o professor até eu conseguir o recurso que a Claro nos apoiou, aí, a empresa Claro que aportou o recurso da lei de incentivo. Ele falou, nossa, brilhou o olho dele, ele falou, não, é o meu sonho poder montar uma equipe que eu possa construir um projeto desse. Quando brilhou o olho dele, evidentemente que ele tem amor, né? Quem tem amor e paixão vai fazer bem feito. Assim. Então essa parte de seleção também é uma das coisas que eu tentei profissionalizar ali no clube e sempre, às vezes sai um profissional, você fica triste, mas se você faz um processo seletivo, vem pessoas qualificadas tanto ou às vezes melhor. E ninguém é insubstituível. Isso. Né? Então ele é insubstituível talvez numa parte, mas tem um outro que tem algo que complementa aquilo que ele não tinha. Então cada vez que você faz um processo seletivo, tenta preencher lacunas, né, com pessoas, tanto da parte emocional como da parte de qualificação profissional e experiência de vida, que vai preencher algumas coisas que o clube, na minha área, não tinha. Eu tenho tido bastante sucesso, sou bem feliz. Às vezes tem uma perda, fica triste, mas vem 3 pessoas qualificadas, fica até... Dá uma oxigenada. Não, e você... oxigenada, mas você fica até assim, veio 3, eu queria os 3, mas só posso pegar um. Aí você tem que escolher aquele que tem o brilho no olho, aquele que se encaixa melhor naquela vaga, naquilo que a diretoria precisa, né? Que legal. E a outra área que eu queria terminar ali, que você falou, que a gente tem feito diferencial, é a área de recreação e lazer, né? Que me apetece muito porque eu trabalhei numa associação da Vila Militar, onde eu desenvolvi esse projeto em 2002, fiquei 10 anos como diretor e cuidava da recreação e lazer nas colônias do litoral. Então, de dezembro a março, milhares de pessoas passavam lá, todas as colônias cheias, a gente tinha recreadores. Então, a gente já conseguiu dar esse papel mais profissionalizado. Hoje temos uma empresa terceirizada que cuida da recreação das crianças e a gente tem um projeto daí da recreação e lazer dos adultos, que foi o projeto Santa Fit Day e o Santa Kids. O Santa Fit Day foi uma ideia que a gente teve de fazer o seguinte, um dia
no mês, a gente tirar as pessoas das tocas, tirar o pessoal da academia, tirar a pessoa dos ginásios, tirar as pessoas Das bolhas, das né? bolhas e ir lá e fazer uma zumba, fazer uma dança de passinho, recreação com as crianças, os pais junto, atividade de pai e filho, torneios de pai e filho, voleibol de praia, beach tênis, atividades daquelas brincadeiras de rua, fazer o pai e filho brincar de bets, Que legal. entendeu? Fazer pipa junto com as crianças, Aham. né? Raia, pipa, lá em São Paulo era raia, aqui era pipa, né? Lá em Minas Papagaio, é papagaio. papagaio também. Aí, ó. Não, a gente nem vê mais papagaio. Então, no clube a gente faz umas tardes. Então, um dia no mês, quando não tem o mês tipo Dia das Crianças, já tem uma atividade para as crianças. Então, quando não tem, a gente faz o Santa Kids e o Santa Fit Day, fazendo uma grande atividade, algumas outras brincadeiras, podendo fazer com que o sócio venha a ter experiência, né? Uma experiência diferente naquele dia, com recreação e lazer e alguma atividade física. Então, por exemplo, você tem o trekking, às vezes, numa atividade dessa. Então, sócios fazem trekking, que é... O que é trekking? Trekking é uma atividade de caminhada dentro de trilhas, em ambientes de aclives, declives diferentes, Sim. terrenos diferentes. Sim. Então, pode ser trilha, pode ser terra, pode ser até um asfalto, mas são ambientes onde você utiliza muito a natureza. É uma caminhada com um ambiente bem mais... que exige mais esforço. Natureza, mais voltado bem dentro da natureza, que tem que usar até técnicas com o instrutor de comandar na trilha, horários têm que ser específicos, e também o sócio pratica isso, fazemos daí corridas, horário de corrida, depois o pessoal... Então é todo um dia onde você, por exemplo, tem corrida de rua de manhã, daí tem trekking, daí depois tem atividades, yoga. Então a ideia é fazer com que o sócio tenha experiências e às vezes... como você, né, um dia foi lá e fez uma atividade com um grupo maravilhoso que tem no clube e foi fazer uma aula de golfe, você adorou o golfe. Se eu tivesse um campo de golfe ali, um mini golfe, alguém ia praticar mini golfe ali, né? Então, a ideia é fazer isso, com que o sócio saia das tocas, das bolhas e venha fazer a atividade ao ar livre e uma grande integração, confraternização. Agora deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, é eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. Nossa, esse muito foi legal. E o último, né? O último que eu estou muito feliz, que como eu falei nesse aqui, né? Estava falando sobre a corrida de rua, a primeira da polícia, né? Sim, que eu falei aqui, sim, né? nesse episódio. Eu também fiz uma, não foi muito bem sucedida no meu segundo ano de diretor. E agora eu consigo fazer uma parceria com uma empresa profissional e nós trouxemos 4.000 corredores de rua. Esse que foi agora, nesse domingo? último domingo. Dali tinha pelo menos uns 500 sócios que correram, e familiares, corrida kids. Foi uma maravilha, né? Trazer o ambiente da saúde, do esporte, pessoas que amam a vida, pessoas que amam a natureza, pessoas que amam estar bem com a sua saúde física e mental. Então foi uma grande festa, apesar da chuva depois, mas foi um ambiente memorável e mais uma realização. Eu falo, de tudo que eu tenho feito ali, das conquistas, essa foi, vamos dizer, se fosse meu último ano de gestão, estaria com a missão cumprida. Que legal, nossa, que massa. O que eu sinto falta, e eu já comentei contigo assim, né? Porque eu vejo que assim, se é um clube, tá mais voltado a esportes. Então, para mim, a diretoria de esportes é uma das mais importantes, ao meu ver. Apesar que eu não entendo muito ali da gestão, né? E o que eu falei para você que eu sinto falta? De uma comunicação, sabe? Mais efetiva das coisas que acontecem. Porque a comunicação, ela é a alma do negócio também. Se a gente não sabe o que tá tendo, tudo isso... Para quem vive ali dentro, para quem consome mais o clube durante a semana, os dias, às vezes, fica sabendo ali, porque você vai conversando e tal. Mas a gente tem que bolar uma forma de comunicar as coisas melhor, sabe? Assim, aqui, ó, opinião aqui só. Enfim. É por isso eu falo, só na minha diretoria, não falei, tem badminton, tem judô, tem karatê, tem ginástica rítmica. Dentro da ginástica rítmica, muitos pedem balé. Dentro da ginástica rítmica,
uma parte da formação é balé, então é um momento maravilhoso. Até convido aqui, né, quem está assistindo, sócio ou convidados, que agora no final do mês vamos ter chama apresentação de gala das meninas da GR. É um momento maravilhoso, aquelas crianças de 6 anos até 14. Que dia? Você já tem data? Tem, mas agora eu não lembro, tinha que consultar ali. Mas é um ambiente maravilhoso, aquelas menininhas daí fazendo a apresentação da GR, né, com todos aqueles equipamentos que tem, todas com uma fantasia maravilhosa, né, a roupa de gala, as famílias lotam o ginásio, tanto que a gente tem que fazer 2 apresentações, porque lota o ginásio, então você tem que fazer com algumas categorias, tipo das 5 horas até 19 horas, e depois a outra das 19 às 21. É maravilhoso, e o sócio não sabe, sabe? É um lugar, assim, é uma das coisas mais lindas que o clube tem e muitos sócios não sabem. Então, tem a GR, vou lembrar, vôlei de praia, tem tanta atividade que... Ali tem tudo. Na verdade, é difícil. O Santa Mônica é um Mas dos maiores clubes. Tô falando só da minha diretoria. Ah, só da sua. Porque quando eu falo diretor de esportes, penso que todos os esportes. Então, eu tô falando das modalidades que eu tenho. Ah, tá. Então, tem futsal, acabei esquecendo de falar. Agora, o clube tem diretoria de futebol, tem diretoria de golfe, diretoria de tiro, diretoria de tênis e diretoria de desportos aquáticos. Então, você falou que o esporte é importante, sim. Os esportes, não só a diretoria. Mas a minha diretoria que tem maior número de professores, maior número de praticantes, né? Só a academia, como eu falei, às vezes 1.000 pessoas que entram na academia num dia. Tá. Daí a natação... Num mês chega a entrar, eu falo, entre registros, tá? Entre registros, porque cada registro é um sócio ou um dependente. Então... você tem ali uma variação, às vezes 20.000 pessoas no mês. Ó, que legal, né? Nossa, imagina. Tem cidade que não tem 20.000 pessoas. Eu sei que você entra no aplicativo ali que tem o meu clube ali, que você vai nas estatísticas, você entra na data de ontem, você vai ver que quase 2/3 do clube entrou na academia. Sim, porque é o que a quase gente... 2/3. Daí, Sim. Um pouco menos que isso é o desporto aquático, que vai na piscina. Daí o resto é fatiadinho. Um pouquinho no futebol, um pouquinho na sauna, um pouquinho... né, futebol é bem praticado. A sauna é considerado um esporte? Não, né? Não, estou dizendo áreas de lazer. Áreas que são praticados, né? Nossa, que legal. Deixa eu comentar uma coisa, até para curiosidade aqui. A gente tem uns amigos que eles são viciados no vôlei. E daí a gente foi outro dia num sítio, né? E eles falaram para mim que o Santa Mônica tinha um dos times de vôlei mais potente que tinha aqui nos campeonatos. Tanto é que quando eles iam fazer o campeonato e chegava o time Santa Mônica, eles já tremiam na base. E aí ela tava me dizendo que se desfez, brigaram, e aí agora o Santa Mônica já não tá mais tão reconhecido no vôlei como era antes. E aí eu já escutei falar sobre isso também no tênis, já escutei falar sobre isso em alguns outros esportes. Por que tu tá há 5 anos? Não acredito que esse declínio venha só de 5 anos para cá. O que tu acha que a gente deva fazer para começar a fortalecer de novo esses times ou ter essa imagem de realmente campeões dentro do Clube Santa Mônica e competir com outros clubes de fato no mesmo nível aqui de Curitiba? Tem que saber qual é o foco da gestão. Então, o foco da gestão, ela está alicerçada em investimento. Você quer investir no esporte ou você quer investir na construção de um espaço? Então, tudo está lastreado em investimento. O orçamento que tem e aquilo que eu quero investir. Então, lá atrás tinha realmente essas equipes de qualidade, como o Tio Basquete, e algumas, vamos dizer, gestões entenderam que aquilo não era o foco do clube, que deveria ser recreação e lazer. Então, acabaram e depois tiveram que reconstruir. Só que nessa reconstrução perdeu-se, né, a qualidade que tinha. E hoje a gente, que nem eu falo, nesses 5 anos eu estou tentando reconstruir e melhorar. Algumas a gente já evoluiu, outros está estagnado. O badminton nosso é tipo top, tá entre primeiro e segundo do Paraná, tá entre os 5 do Brasil o nosso badminton, tá? Tanto, né? Então a gente tem as equipes de qualidade.
Mas tudo isso porque nós temos recurso do Comitê Brasileiro de Clubes, essas leis incentivadas, que fazem com que fortaleça essas modalidades. E o clube, como teve esse declínio, para você recuperar é difícil, né? Demora, né? Porque a distância ainda é um dos nossos problemas, né? Por mais que o pessoal fale, agora está tudo perto, mas está tudo perto. Por mais que uma criança jovem more na Santa Cândida, para ir até o Santa Mônica é complicado, né? Não é todo pai que quer. Agora, se tiver numa área central, que nem o Circo Militar, ele está na área central. Ali, às vezes, os pais trabalham ali, deixam o filho lá, vai treinar vôlei, vai treinar futsal, e está na área central. Então, ele sempre tem um time forte. A BB também, considerada até uma área central, tem alguns esportes que sempre são fortes. Então, a gente ainda, um dos nossos problemas é a distância, né? E também houve redução, né, de sócios, isso impacta também, né, no que você tem de atleta disponível, de filho de sócio ou de conhecidos. Isso também diminui para você montar equipes, né, de qualidade. Mas a gente está tentando resgatar. Mas eu digo para você, o básico é isso, qual é a vocação do clube. Então, às vezes tem gestão que fala, não, queremos só lazer, né? Vamos brincar de peteca, vamos brincar. Desculpa o pessoal da peteca, são os meus amigos lá. Teve até um campeonato esses dias da Federação de Peteca. Mas assim, vamos brincar disso. Peteca? Tem peteca? Tem peteca dentro Cara, do eu clube. quero conhecer a peteca, eu quero conhecer badminton. Nunca fui, nem sei onde é que fica. Sim. Badminton. Tem que conhecer. Então o clube tem... Badminton é aquele que você taca na paredinha? Gente, eu não sei não, o que é. aquele é o squash. Badminton é uma raquete comprida, na ponta pequenininha, que joga com uma peteca. Meu Deus! Deve ser bem difícil. E a peteca era bem forte no clube. Aí, com a introdução do badminton, o pessoal foi migrando para o badminton. E aí o pessoal da peteca até hoje é ressentido, porque o clube na época deixou de investir na peteca, mas não é, são gerações, né? Eu nem sabia que peteca era esporte. Viu? E foi uma mineira, um mineirinho que trouxeram. Vou te apresentar. Me apresenta. A Edna, uma Meu mineira Deus, que é uma das precursoras lá. Eu quero jogar tudo também, né, Marcos? Eu preciso ter mais tempo, transcender o tempo para fazer todas as coisas que eu quero fazer. Então, assim, resumindo, né? O que o clube quer? Vocação, né? Então, tem clubes que gostam só da parte de lazer e dá certo. Tem clubes que foram, que nem o Praia Clube. O Praia Clube, lá de Uberlândia, é um dos maiores clubes do Brasil. Ele tinha uma vocação mais de esporte, de brincadeira e tal. De repente, uma equipe falou, não, vamos transformar nós nos melhores. Hoje eles têm um vôlei de primeira qualidade, tem futsal de primeira qualidade, estão levando o pessoal do tiro, estão investindo, e é um dos clubes mais fortes que tem no Brasil em algumas áreas do esporte de competição, porque houve um foco. Daí com isso vem patrocínio, com isso vem mais sócios, né? Então é o que tem que entender, qual é a vocação do clube e quais as gestões que querem investir nisso. E na tua opinião, e aí uma questão de opinião mesmo, e você já está vivenciando isso há 5 anos, qual seria essa alma, essência do clube que, na tua visão, a gente deveria seguir numa estrutura? Na minha, é o esporte. É o esporte. O social, ele vai ser consequência da convivência no esporte. Então, por exemplo, se eu tenho uma escolinha de futsal, onde os pais são amigos, eles levam o filho para treinar, eles viram amigos. Eles viram mais um grupo social. Esse grupo social vai frequentar uma churrasqueira. Esse grupo social vai poder... 3 mães e 3 pais. Vamos no baile agora do clube? Vamos. Daí eles não estão levando o filho no futsal, mas eles vão participar do baile, que nem agora vai ter um grande baile lá do aniversário do clube. Os pequenos grupos sociais, eles crescem junto. Isso é a primeira questão. Segundo, você formando uma criança dos seus 5, 6 anos de idade, seja na GR, seja na natação, seja no futsal, no vôlei, você vai ensinar para essa criança o esporte que ele vai praticar a vida toda e outros que ele vai aprender a praticar, porque lá nós temos preparação física junto com o técnico. Então ele entende a importância da preparação física, da academia, ele vai entrar numa sala de academia, como o pessoal do judô. Então você está formando um cidadão com o viés do esporte. Quando ele se tornar adulto, ele gosta do esporte, ele precisa do esporte, porque aquilo para ele faz parte da vida dele, que se tornou hábito. Ele vai voltar para o clube, mesmo que ele case, ele volta para o clube para fazer judô, para fazer um tênis, para fazer um golfe, ou é o sócio novo, mas é o ciclo. E para fazer network, para relaxar, Sim. e para ter lazer, e para ter sossego.
Por exemplo, eu com uma filha adolescente, pra mim faz muito mais sentido eu deixar ela no clube do que deixar num shopping. Sim, Ali tá num ambiente controlado, sim. né? Assim, a gente não tem controle de nada, mas eu digo assim, no geral, né? Não, mas Então, assim, para finalizar, por isso que eu falo o círculo virtuoso. O esporte é sim, o círculo virtuoso. Você forma o futuro sócio, você forma um cidadão muito bom, com círculo foco na virtuoso. educação da saúde, comportamental, emocional, que vai ser o futuro sócio. Então, esse círculo virtuoso seria sempre. E aí os pais viram avós, que depois vai ter os netos. Então, esse é o círculo virtuoso. É só o esporte que pode trazer isso. Não é o. Não sou nada contra o baile, adoro o baile e vou quase em todos. Mas não é do baile que você vai fazer o círculo virtuoso, é do esporte. E eu insisto nisso. É o esporte o carro-chefe do clube, não a minha diretoria. Todos que trabalham com esporte. Até você fez um comentário do tênis que decaiu, o tênis deu uma repaginada maravilhosa. Não, eu nem jogo tênis, eu só É, tô falando pelo que eu não, escutei, mas é tá? verdade, decaiu. Agora, o ano passado, entrou uma empresa na qual eles têm os profissionais, ele é uma empresa que o clube fez um contrato, eles trazem os profissionais, inclusive eu faço aula, né, que eu já tinha comentado com você, e de tipo assim, tinha 70, 80 praticantes, hoje tem 300 fazendo aula. Que legal. Já temos equipe aí, não lembro se foi sub-12, que já está sendo campeã, vice-campeã brasileira, em um ano de trabalho. Então, quando o trabalho é sério e tem investimento, que nem nós falamos, tem que ter investimento. Só que esse investimento é dos pais, porque o tênis, eles que pagam o professor, eles têm que pagar a viagem, né? O tênis ele não é subsidiado pelo clube. Então, mas é um esporte mais elitizado, querendo ou não, o tênis é elitizado, porque é muito custoso você ter um filho que pratica de campeonato nacional 3, 4 vezes no mês, né? Ah, é? É custoso. É Sim, avião, é hotel, é treinador, nutricionista. Então, quem quer ter um filho outro mundo, tenista, vai ter que investir, né? Sim, Não entendi. tem, ou patrocínio, pai trocínio. Pai, trocínio, literalmente. E Ai, agora tem a mãe trocínio também. Mas assim, Ludmila, muito, muito boa a pergunta. Eu vejo que o esporte é o carro-chefe. Eu digo não só o esporte de competição, mas é o de lazer também. Que nem eu falei, aquela criança que aprendeu a jogar futsal, depois jogou society, ele vai ser o futuro Sim. jogador lá da cumbuca do pessoal lá do futebol, do sábado da manhã, do domingo, entende? Vai jogar com o pai, um dia vai estar jogando pai, filho e neto. E é o cara que tem disciplina, é a menina que daí sabe trabalhar em equipe, Sim. é a pessoa que sabe daí fazer exatamente divisão de tarefas, Sim. que tem as posições muito bem pré-estabelecidas, sabe exatamente o que é moral, disciplina, toda essa parte de ética dentro da vida social como um todo, não só dentro do clube, eu vejo só vantagens. Sim, só vantagem. Eu sempre digo, eu criei a teoria dos 3D, né? Então, a gente primeiro tem que ter disciplina. Se você é disciplina, você cumpre normas, regras e leis e regulamentos. O esporte tem regulamento, tem leis também. Então, disciplinado, aquele que tem que levantar cedo, ele levanta. Tem que cumprir a tarefa, ele cumpre. Então, no esporte, se você tem disciplina, você cumprindo isso, você fez a tua tarefa. O segundo é o dever. Primeiro, o dever, a sua obrigação, né? Seja dever do ofício, o dever de treinar, o dever de tratar o outro bem, o dever de ter respeito, o dever de cumprir. Então, tendo o dever, você cumpre a segunda etapa mais importante. E, por último, o direito. Infelizmente, a sociedade inverteu. Primeiro, o meu direito. Eu quero saber cadê a minha bola que estava aqui. Né? Não tem o dever de ir lá ver se você tem que contribuir com o técnico, de buscar a bola, de ajudar a buscar o uniforme, de ajudar a organizar. Então, direito todo mundo tem. É um direito constitucional, é um direito da legislação. Isso eu falo para trabalhadores também, eu usava esse 3D quando eu comandava. Mas hoje não. É primeiro o meu direito. Eu quero saber que horário eu vou folgar. Você nem falou quando vai trabalhar. Eu quero saber que horas eu vou comer, mas você nem trabalhou o primeiro turno para saber o que você vai comer na hora do almoço. Então, infelizmente, isso é uma das mazelas da sociedade. Então, é uma coisa que a gente coloca muito, esse respeito de ter disciplina, de cumprir o dever, e aí sim o teu direito vai ser assegurado, e muito mais do que você imagina, né? Que legal, Monteiro. Nossa, a gente teve uma aula, gente. Anota aí, volta qualquer coisa esse podcast, escuta de novo. Presta atenção, não escuta só pra, né, entrar aqui e sair aqui.
Exatamente. Assiste o podcast para estudar quase, para pegar esses códigos, como diz o Marçal aí, porque senão a gente tá ainda no automático e não consegue compreender a essência do que a gente tá falando. Sim. Se você pudesse deixar uma mensagem, Monteiro, você tem 1 minuto, todo mundo vai te escutar, e não só escutar, mas vai compreender, entender o que tu tá falando. Dentro de toda a tua experiência de vida, desde lá entrar no mundo militar, né, aos 10 anos, até agora, e aí você faz todo esse trabalho de voluntariado como diretor de Santa Mônica, que é sensacional. Quem está disposto, definitivamente, porque para quem não sabe, não ganha nem R$1 para isso, né? Em dinheiro. Então, é mesmo uma questão de propósito. Mas de tudo isso, qual é um recado que tu deixa para quem escuta a gente aqui? Quem escuta a gente é todo mundo, seja homem, mulher, de diversas idades, mas para ativar um gatilho, para prestar atenção e parar de viver essa vida automática e realmente viver com paz, sabe? Sabe quando você chega num nível que você fala, putz, meu dever tá cumprido, é quando você já saiu da sociedade e a sociedade te recompensa porque você deixou um legado ali. O que tu falaria para essas pessoas? Então, eu, assim, rapidamente, né, você me pega de surpresa sobre essa frase para trazer um ensinamento ou trazer algo que vai mudar a vida das pessoas, mas eu trago 2 palavras que elas somadas, elas vão ser fundamentais em diversos aspectos da vida humana, do esporte, no trabalho, nas relações sociais, na relação entre família. Foco e equilíbrio. Então, você tem foco no trabalho, faça o teu melhor. Se você tem foco no teu conhecimento, busque o melhor conhecimento, o melhor processo educacional e aplique ele. Transforme aquilo que tem que transformar. Se você tem foco em fazer academia, que nem você falou ali, eu não gostava, então. Agora você tem foco. Eu vou lá porque faz bem para mim, porque vai mudar minha vida e aquilo eu vou, no futuro, ter algo de melhor. Só que tudo na vida tem que ter equilíbrio. Então, só foco no trabalho, só foco no esporte, só foco no social, né? Muito churrasco, não dá certo. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio é um equilíbrio entre as atividades e o equilíbrio teu como ser humano. Então você tem que ter o equilíbrio da saúde, que é a base da saúde é ter um condicionamento físico de qualidade, que vai ter qualidade física, bem-estar, e você tem que ter o equilíbrio emocional. Hoje os maiores problemas da sociedade é o equilíbrio emocional. A falta de controle emocional gera mortes, gera brigas, gera separações, gera problemas de pais e filhos, às vezes por uma palavra mal proferida, às vezes por um comportamento que você não teve aquele controle de contar até 10. Né? Então, se às vezes você contar até 10, você muda. Esses dias eu vi uma especialista falou assim, se você for escrever, não escreva. Vá tomar um café. Quando você voltar, você vai escrever outra coisa. Então, as redes sociais estão isso. Eu estou ali, eu estou no anonimato, eu escrevo o que eu quero, perco uma amizade, perco várias amizades. Eu posto algo que é indelicado, às vezes, para uma pessoa. Então, essa falta de equilíbrio e controle emocional é que está trazendo as grandes mazelas da nossa sociedade e da convivência humana. E por isso que talvez, também algo que eu li recentemente, no clube principalmente, por que diminui o número de sócios? Porque o mundo está se enclausurando. As pessoas estão ficando horas e horas nas redes sociais, nos videogames, nos jogos eletrônicos, nas apostas, que é uma outra. Então, falta de equilíbrio. Veja que tudo é falta de equilíbrio, equilíbrio emocional e que leva a problema de saúde mental que está assolando a sociedade. Então, focar em saúde, focar num trabalho, focar sempre no conhecimento, nas relações sociais, com equilíbrio, para mim, é um dos segredos da gente ter uma vida de qualidade. Não, muito obrigada. E é isso aí. Para você que gostou desse conteúdo, curta, compartilha. Não é todo dia que você está aqui disponível na tua frente, na tua câmera, um coronel com toda essa experiência de vida, que tem 3 medalhas honrosas, honorárias de cidadão. Então, escuta. Escuta o que essas pessoas estão falando, escuta o que as pessoas que a gente traz aqui falam. Se você não teve uma família, né, um ambiente familiar que te ensinasse alguma coisa, essa é a oportunidade. Se você teve um ambiente assim, também é uma oportunidade de você compartilhar esse conteúdo para mais gente. E se esse conteúdo serve para você ou para alguém que você conhece, vai lá, curte e compartilha.
Obrigada. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.